Boa tarde, pessoal. Vamos lá, então, para a nossa aula aqui, ó. Nós estamos no artigo 4 já. De qual questão? Questão 7. Olha lá. Questão 7, nossa, essa daqui, ó. A infinidade de Deus em 4 artigos. Depois de ter considerado a perfeição de Deus, é preciso considerar sua infinidade e sua existência nas coisas. Diz com efeito que Deus está em toda parte, em todas as coisas, pois é sem limites e infinito. A respeito da da primeira consideração. São 4 as perguntas. Deus é infinito? Nós já vimos. Fora dele existe algum outro infinito por essência? Não, nós já vimos. Algo pode ser infinito quanto à grandeza? Vimos ontem. E agora, é possível haver nas coisas o infinito quanto à multidão? Vamos lá no 4 agora. Infinito quanto à multidão. Aqui, ó. Quanto ao quarto, assim se procede. Parece possível haver uma multidão infinita em ato. Multidão infinita em ato. Bom, vamos tentar entender o que, olha, com efeito, não é impossível que o que está em potência seja elevado ao ato. Não, tudo bem, né? E eu travei, peraí. A Nayara me alertou aqui, que eu estou travado. Calma aí que a hora do espanto terminou. Pronto. Então, logo não é impossível haver uma multidão infinita em ato. Ora, o número pode se multiplicar até o infinito. Logo, não é impossível haver uma multidão infinita em ato. Aí a gente faz não entender nada. Deixa eu entender melhor isso. Em sentido contrário, lê-se no livro da sabedoria, capítulo 11, versículo 21. Qual versão que nós temos? Vulgata, né? Tudo dispusestes com peso, número e medida. Tem peso, número e medida, então talvez não seja tão infinito assim. Vamos ver. Respondo. A respeito deste assunto, temos duas opiniões. Alguns, como Avicenna e Algazel, é um nome de anjo? Não. É nome de um filósofo? Sim. É nome de filósofo grego? Você já viu algum grego chamando Algazel? Não. Eu nunca vi nenhum grego também, a não ser Aristóteles, Platão e Sócrates. E pré-socráticos, depois deles parece que não tem mais nada. Pois é. Mas Algazel e Avicena são dois filósofos árabes, portanto muçulmanos. Declararam impossível a existência de uma multidão infinita por si mesma em ato, mas não uma multidão infinita por acidente. Então, declararam impossível a existência de uma multidão infinita por si mesma em ato. Infinita, o segredo aqui é por si mesma, ok? É impossível que que exista algo por si mesmo, em ato, quer dizer, algo que existe inerentemente existente por si mesmo, em ato, é impossível, né? Mas não uma multidão infinita por acidente, quer dizer, as variações podem ser múltiplas, em questões de acidentes, né? Podem ser infinitas. Então, o mesmo, existe um ser humano, esse ser humano é uma substância em si mesma, criada por Deus. Isso concorda Avicena, Algazel e todos os demais filósofos do monoteísmo. Logo, tem substância e acidente, nessa categoria ontológica. A substância, por exemplo, é Wagner. A substância, por exemplo, é Fernanda, é Loiane, é Felipe, é Nayara, que está aqui revestida do Instituto Pramana, mas o nome dela é Nayara. O que tem nessas pessoas que eu acabei de dizer que diz que existe uma substância única, o gênero, a espécie? Então tem uma substância, né, que é animal racional, né, um animal gênero, racional espécie, e que é semelhante a todos eles. Mas existem características acidentais. Nós nomeamos os indivíduos a partir dessas características acidentais, como, por exemplo, Fernanda, Loiane, Felipe, Nayara e Wagner.
certo? Então, essa diferença corresponde a acidentes que são características de cabelo, olhos, personalidade, linhagem familiar e assim por diante. Tem tantas características, sobrancelha diferente, zoinho, né, nariz, orelha, assim vai, né? Vai embora a coisa. Então, isso são acidentes. Enquanto que a substância é uma substância única. Isso não quer dizer que o indivíduo seja um só, mas compartilha de uma característica geral, gênero e espécie, que são a mesma. Disse que uma multidão é infinita por si, quando se exige para que algo exista que haja uma multidão infinita. Ó, disse que uma multidão é infinita por si, quando se exige para que algo exista que haja uma multidão infinita. E isso é impossível, ó, posição de Tomás de Aquino. Isso é impossível, pois para existir uma coisa dependeria de um número infinito de coisas, então sua geração nunca seria completa, pois não se consegue percorrer o infinito, né? Então São Tomás está dizendo aqui que aquele raciocínio é um espelhamento consequencial daquele raciocínio de Aristóteles na Metafísica, livro B. Diz assim: do que depende Loiane? Do que depende Fernanda? Do que depende a existência de Nayara? Do que depende a existência de Wagner? Depende de uma causa, de causas que se congregam para existir essas criaturas que estão na minha frente. E do que depende aquilo que gerou essas quatro criaturas que estão na minha frente nesse momento? Daquilo que depende, essas causas, é das suas próprias causas. E o que depende daquelas causas, depende de outras causas. E o que depende das causas, e começa a ficar indo embora, e eu cheguei em Adão, vai para trás, vai embora, vai embora, vai embora. E aí alguém vai dizer assim, cara, não vai ter fim isso. Exatamente, não tem fim isso. E Aristóteles, no livro Beta na Metafísica, diz assim: cambada, chega dessa parada. Nós vamos botar um ponto de virguleia aqui. Um ponto. E esse ponto é o começo. E esse começo não tem começo. E esse começo não tem ninguém que também mexe nele. Em outras palavras, ele dá origem a tudo e movimenta tudo. Por quê? Para Aristóteles é uma questão lógica. Pô, você vai ficar com o negócio de regressão de infinito, vai para o infinito, vai ficar voltando. Que volta. Aristóteles fala assim: não, esse primeiro motor é um ponto de partida da nossa lógica. Esse primeiro motor é uma questão, o quê? De linguagem, uma questão lógica, uma questão de noção, para dar um ponto de partida para a coisa. Muito bem. Quando chega a tradição cristã, pelo menos 5 séculos depois, ou 6 ou 7, começa a observar a questão aristotélica. Alguns cristãos da patrística disseram assim, cara, esse negócio de Aristóteles tem uma coisa errada, entendeu? Não é bom. Vamos a Platão. Platão é mais claro. Por quê? Platão tem o mundo das ideias. Nós temos Demiurgo, que mexe no mundo das ideias e transporta essas ideias para o mundo físico. Entendeu? Uma coisa mais assim, mais cristã, mais próxima do cristianismo. Mas Platão, a gente não ele tem mundo das ideias, mundo eterno, fala da transmigração da alma, esse negócio de reencarnação não, a gente tira ele fora. Então nós temos aí o mundo das ideias, o mundo perene, e nós temos o mundo passageiro, o mundo transitório. Mal sabiam os cristãos, ou talvez soubessem, como Justino Mártir sabia, Justino de Roma, que era o mundo das ideias fixas, Parmênides. O mundo das ideias, quer dizer, noções que jamais estão submetidas ao tempo. Parmênides possivelmente era um pitagórico, então nós temos os números como exemplo mais claro disso. Wagner e Felipe, quando eles têm 5 aninhos de idade, alguém chega e pergunta para eles o que é o número 1. Eles dizem esse treco com o rabisco 1 aí que você fez. Então, esse negócio número 1 aí nunca mais muda. Wagner tinha 5 anos de idade, Donadon tinha 5. Quando os dois têm 99,1 mês. Número 1 é 1. Nunca muda. Que significa isso? Que esse número 1 é um exemplo dessas ideias eternas que Platão estava dizendo. É um estabelecimento linguístico. E universal, porque o número 1 existe em todas as culturas. É a unidade mais fundamental de quantidade possível. Só que se o Wagner se perguntar, e o Donadon também, me dê um exemplo concreto, agora não mais abstrato,
do que é esse número um e alguém colocasse um feijão, e Wagner e Dona Dom, crianças super assim, sabe? Aquelas crianças caxias que dói, sabe como é que é? Aquela criança metódica, que você tem vontade de dar uns tapas na cabeça para ver se melhora, sabe? Fala, para com isso, menino. Vai fazer outra coisa da sua vida? Ele pegaria esse grão de feijão, coloca dentro de uma caixinha e fecha. Com 99,1 anos de idade, chega lá e abre a caixinha que ele encontra. Feijão? Você conhece algum feijão fossilizado de 99,1 anos de idade? Não conhece, né? Pois nem eu. Por quê? Porque já era. Pega fungo, come, vira pó. Daí até o poste desaparece. Aí chega, mas cadê o meu feijão? Mas era o maior exemplo de número um, era para ser eterno, porque até hoje eu lembro do número um, dizia o já idoso Wagner e já idoso Felipe Donadon. E cadê esse feijão? Mas o número um não saiu da minha cabeça. Pois é, o número um fica aí. Mas o feijão, exemplo concreto, não. Mas poderia, pequena Fernanda, criança esperta, olha para Felipe Donadon e para Wagner e diz: Ah, feijão não. Vou até meu parquinho de areia, aquele que você entra, fica cheio de micose, sabe? Micose na cabeça, micose no pé, micose na pele, micose no braço, micose para tudo quanto é lado. Nem vou falar até onde mais tem micose, porque coitado da mãe, né? Tem que ver tudo aquela que é cheio de micose, bicho nojento. Aí pega assim, ó, ela pega uma pedra, coloca dentro da sua caixinha. Quando ela tá com 99,1 anos de idade, ela abre, a pedra tá lá. E ela sai esfregando na cara do Wagner e do Donadão, falando: Eu falei que eu era mais inteligente, bando de retardados. Você aparece assim, entendeu? E aí dá essa impressão de que pedra é de fato eterna, imutável. Mas a gente sabe que não é, porque é passivo de destruição, enquanto o número um não é possível de ser destruído. Não, pelo menos no plano concreto. Por que a gente sabe disso? Porque a Loiane, que olhou para sua amiga Fernanda e aguardou 99,1 anos de idade para ir lá, a pegar a pedrinha dela e meter uma martelada em cima e pulverizar o bicho. Imagina a cara na Fernanda voltando a ser. E a vixe vai dar uma briga isso aí, né? Você matou a minha pedra! E a Loiane falou: matei, mati. Né? Pega lá e pá, destrói a pedra, pulveriza a pedra. E aí o Felipe Lunadon e o Wagner Milanês falam: tá vendo? Tá vendo? É o karma. Tudo que você faz volta para você nesse mundo. E aí, claro que essa não é noção nem de karma nem nada, essa é noção de populacho de karma, né? Não tem nada a ver com a versão indiana do karma. Mas é aquela versão popular que fala assim: aqui se faz, aqui se paga. Quando você morre, não tem purgatório. Ah, não sei. Não sei o que você faz e que se paga, não. Ninguém concorda com essa ideia de que se faz e que se paga, entendeu? Só quem não pensa, né? Fala uma coisa dessa daí. Né? Quem tem uma noção muito assim geral, não está pensando para ver que não é assim que acontece as coisas, né? Mas de qualquer maneira, a pedra esmagada e destruída mostra que mesmo a pedra, que é uma alegoria, muitas vezes alegoria, uma metáfora para a verdade, ainda assim pode ser destruída. Mas a sua característica intacta demoraria milhares e milhares e milhares de anos para aquilo ser dissolvido pelo tempo, mas mesmo assim é dissolvido, vira grãos de areia. E areia sob o tempo também vai demorando aqueles grãozinhos, milhares de anos, até que dissolve mais ainda e se desagregam os átomos, e aí vira tudo átomo e agrega de outra maneira. Mas aqui o que nós estamos vendo é essa multiplicação, tal como grãos de areia, e isso é impossível, pois para existir uma coisa dependeria de um número infinito de coisas, então sua geração nunca seria completa, pois não se consegue percorrer o infinito. O que está querendo dizer aqui? Que é aquela ideia de geração de muitas e muitas causas, milhares e milhares de causas para gerar o grão de areia, tanto para a Vicenna quanto para Algazel, e agora você lembra da alga, e do, né, para quem não gosta de alga, né, tem gente que come, né, comida japonesa, tem alga, né, tem gente que detesta aquilo, porque tem gosto de peixe. Para essas pessoas, algazel é a mesma coisa que alga mais Azazel. Azazel é o demônio
que fica lá no livro do Deuteronômio, que o bode, na purificação dos judeus, é mandado para Azazel no deserto, né? E Azazel é o demônio, né? Então, não era, mas depois virou, né? Então, na tradição cristã, a interpretação de Azazel é demônio, né? Então, é, a ideia aqui de Algazel e de Avicena é essa, de que é impossível que as coisas não tenham um primeiro motor. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, que é uma ideia do primeiro motor de Aristóteles que está sendo repetida aqui? Então, para Tomás de Aquino, para a filosofia cristã católica, para esse modo de pensar específico da teologia também, o tempo não é circular, o tempo é linear, com um ponto de partida dado pela criação de Deus, e essa causa é única. É isso que ele está dizendo aqui. Entende-se uma multidão infinita por acidente, agora mudando, quando a infinidade de coisas não é exigida para que algo exista, ainda que de fato isso aconteça. Pode-se mostrar essa diferença no trabalho do carpinteiro. Carpinteiro, São José, Jesus, que requer por si uma multidão de coisas, a saber, o talento na alma, a atividade nas mãos, o martelo e uma loianezinha pegando o martelo e detonando a pedra da Fernanda, né? Para quem adiantou esse vídeo e não está entendendo o que eu estou dizendo, sugiro que você volte e comece a escutar a aula desde o começo. Disse o profeta. Então, se estas coisas fossem multiplicadas ao infinito, a obra nunca seria executada porque dependeria de causas infinitas. Mas a multidão de martelos que ocorre, porque um deles se quebra e precisa ser substituído por um outro, é uma multidão por acidente. Então, aqui o Tomás de Aquino está usando uma analogia assim, bem literal sobre o que é acidente, né? O acidente factual mesmo da coisa. Quando quebra o martelo, fala que ocorreu um acidente, né? Você não fala assim, as minhas mãos são dessa maneira por acidente, né? A não ser que alguém corte sua mão, né? Mas o certo é dizer que sua mão é desse jeito por acidente, acidente da matéria, dentro da ciência tomista, aristotélico-tomista, ou só de Aristóteles, já é o suficiente. É por acidente que se trabalha com martelos, e assim nada mudaria se trabalhasse com um ou dois, ou vários, até mesmo com uma infinidade, caso o trabalho prosseguisse por um tempo infinito. E claro que isso aqui não é possível, né? Nenhum trabalho se estende por tempo infinito, nem a criação de Deus de acordo com a teologia revelada cristã. Tem um início, um meio e um fim. Portanto, por isso, julgaram possível a existência de uma multidão infinita em ato por acidente. Isso, porém, é impossível. Eis a posição de Tomás de Aquino. Né? Ele vem aqui e vai dizer, olha só, Avicena e Algazel estão errados porque nem por acidente é possível ter uma multidão infinita. Porque toda multidão deve estar numa espécie de multidão. Ora, as espécies de multidão correspondem às espécies do número. Nenhuma espécie de número é infinita. Nenhuma espécie de número é infinita. Nenhuma espécie de número é infinita, pois o número é uma multidão medida pela unidade. Guilherme, Fernanda, Wagner, Nayara, pessoas que estão metidas com a matemática. O que vocês pensam a respeito disso? Você pode ter um símbolo para o infinito, mas como a gente viu, ele acaba sendo indefinido quando você tenta dividir o infinito pelo infinito. Então, ele não é um número, ele é só uma representação de uma possibilidade, não seria assim de algo que você consegue observar. E você, Nayara, o que você acha? Se você põe uma espécie, você está colocando uma finitude nela. Tem que ser finita, não pode ser uma espécie que outra. Por quê? Não pode. Porque você tem que
individualizar de alguma coisa. Se deve ser infinito, ela não tem limite. Você tem que ter um limite para poder determinar uma espécie. Mas é o limite que tende a zero, mas nunca chega nele. Aí Por você está divisão. atendendo, você está forçando. Por isso que a gente bota limite. Você está forçando o limite. Mas não é infinito. Numa espécie de número é infinito. Eu tô forçando para chegar no zero, mas nunca chega. Nenhuma espécie de número é infinita, pois o número é uma multidão medida pela unidade. E agora? E você, Fernanda? Resgate a sua herança da engenharia mecânica que você largou e saiu fora. Diga para mim, o que que você pensa a esse respeito? Olha lá, tá até coçando o cabelo que não tem. Mexendo, tentando achar os cabelos para fazer assim, não tem. Cadê meus cabelos aqui para massa cefálica funcionar? Como é que funciona isso, meu Deus? Hã? E aí? Não sei o que fala. O que que agora, Wagner? A Wagner está levantando, tá tentando estimular o cérebro dele, fazendo assim, ó, massagem. Né? Faz uma massagem assim na sobrancelha. Vamos ver se funciona agora. Vai, no estilo. O que que você acha disso? Não Não acho sei nada. nem o que falar. Não sei nem o que falar. Esse negócio não é matemática pura assim. Tá? Filosofia da matemática não é comigo. Essa é filosofia da matemática, e matemática com filosofia é uma coisa que para mim não dá certo, não entendo muito bem o que é que acontece. Então, assim, aqui há uma curiosidade, porque nós temos que lembrar que muito da matemática que nós conhecemos hoje não estava presente no tempo de Tomás de Aquino, viu? Então, assim, a ideia aqui é de uma matemática aplicada, não de uma matemática abstrata. Quando a gente fala de limite tendendo a zero, como eu fiquei, né, falando aqui para vocês, é uma matemática abstrata, que tende para, mas que não tem uma aplicação imediata. Tomás de Aquino está falando da aplicação imediata porque ele está falando de quantidade pela unidade. Então, aí faz sentido, porque aqui ele está falando não daquela matemática abstrata que eu usei no começo, como representando o número um, mas de uma matemática que sai do empírico para o abstrato. Isso está também no livro da Metafísica de Aristóteles. Que toda a matematização que a gente produz é sempre uma matematização por abstração daquilo que está no mundo da empiria, naquilo que é concreto. Eu olho para a coisa, vem o processo de conhecimento, abstraio as relações características gerais e elevo para a categoria abstrata. Então, a ideia de Tomás de Aquino aqui não é matemática pura. Se for matemática pura, isso que ele falou aqui começa a ter problemas. Mas, diante da matemática concreta, matemática aplicada, que sai daquilo que é empírico e vai até aquilo que é abstrato, nesse processo da empiria para o racional, então aí você tem a razão nisso que ele está dizendo. De fato, não existe nada desse modo que seja infinito e aqui, ó, nenhuma espécie de número é infinita, pois o número é uma multidão medida pela unidade. Portanto, é impossível haver uma multidão infinita em ato, ou seja, naquilo que existe em ato, não no campo da possibilidade, né? Ou por si ou por acidente. Tá bom? O por si aqui é meio complicado, porque ele está tendo em vista aqui talvez os números naturais, mas mesmo assim eles são infinitos no que diz respeito à sua abstração e sua representatividade. Mas no campo da natureza, talvez eles não sejam. Não esqueçam que nós estamos diante de uma ciência que tem como centro do universo o que é mesmo? O planeta. Deus, Deus. Não, não sim, Deus sem dúvida, mas é uma ciência dentro do concreto que diz respeito ao planeta Terra só. E para Tomás de Aquino, é, é só o nosso mundo que importa. Todos os demais gravitam ao redor deste mundo. Lembra disso? Então, todas as quantidades que ele está imaginando diz respeito ao número físico do nosso mundo. Então, é por isso que tem essa retenção aqui. Porque se tivesse pensando hoje, Tomás de Aquino estaria pensando diferente essa questão aqui. Mas eu acho que a resposta seria a mesma, no que diz respeito à essência geral de que Deus é o começo e o fim de todas as coisas. No entanto, a explicação matemática que ele estaria usando aqui seria um pouco diferente, no sentido de ele estaria colocando outros detalhes aqui dentro. Mais uma explicação um pouco mais extensa. Assim também, qualquer multidão existente na natureza é criada. Ah lá, viu o que eu falei para você? Ó, origem, criação de Deus. Ó. Qualquer multidão que precede a matematização, da qual
se olha a multidão e aí se matematiza pelo processo de conhecimento, e tudo aquilo que é criado está compreendido em determinada intenção do Criador, olha lá. Então não é concebível que Deus esteja criando as coisas sem nenhum limite, como disse Nayara, né? Você está forçando um limite, como disse Guilherme. Tem uma questão de matematização ali, de intencionalidade matemática. Mas aqui é limitada, pois um agente nunca age em vão. Ó, lembra a teoria da intenção? Tudo que a gente faz tem uma intenção, tudo que a gente faz tem um objetivo, está aqui dentro. Ó. Determinada intenção da questão, pois um agente nunca age aleatoriamente, sempre há uma intenção. Assim, é necessário que o conjunto das coisas criadas esteja compreendido num determinado número. Olha lá, G. Esse argumento supõe que o universo é produzido por um ato livre. Deixa eu aumentar aqui para a Harumi, se ela estiver presente, não reclamar comigo. Aqui ficou muito grande, vamos voltar um aqui. Este argumento supõe que o universo é produzido por um ato livre, que não pode deixar de ser regulado interiormente por uma intenção criadora. Isso depois vai ter um impacto no direito penal. A teoria da ação. Toda ação tem que ser intencional para ter relevância para o direito. Senão, não tem. Como, por exemplo, atos da natureza. Tá andando na rua, o Donadão está andando na rua com o carrinho dele, né? Tá ali com a Rebeca, né? Ou com qualquer outra pessoa que estiver com ele. Professor, não me comprometa dessa maneira, meu menino. Depois eu troco um namorado, e aí você fica falando, a pessoa assiste vídeo, vai vir em cima de mim, você não tem noção do que você está fazendo. Você para com isso. Então, aí tá andando na rua, né? Então, vamos, né, uma data vênia, né? Então, assim, com a namorada que seja e com a futura esposa que for, e aí cai a árvore em cima. É da responsabilidade da administração pública se e somente se não houve o cuidado objetivo em relação àquela árvore que estava em via pública. Se houve, e foi um vendaval que deu, ela arrancou a árvore do lugar e, bum, caiu em cima do carro do Donadon, isso é chamado de atos da natureza. E na jurisprudência dos Estados Unidos chama de acts of God, né? Atos de Deus. E aí nada, porque ninguém vai pagar isso aí. E Donadon vai ter que arcar com prejuízo. Pobre Donadon. Foi vítima dos atos da natureza. Como sociedade norte-americana, a contrário senso do que querem os evangélicos e os neopentecostais, é uma sociedade que não é fundada em cima do cristianismo, ela é fundada em cima da maçonaria, viu? Crianças. É só entrar lá na Casa Branca e olhar os símbolos que estão em volta, que é tudo símbolo de maçonaria, ó, criaturas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu estou assistindo o programa norte-americano e aí aparece os caras, porque a nossa sociedade americana é sociedade cristã desde a origem. Quê? Que mentira, como nunca foi. Sempre foi maçonaria inglesa desde o começo, reformulado pelo pensamento do novo mundo das Américas. Do que nós estamos falando? Aí de repente virou cristão. Quando que foi cristão? Não foi. Começa a sofrer influências posteriores, mas inicialmente sempre foi uma contraposição à coroa inglesa. Né? Então, não é uma sociedade norte-americana, uma sociedade cristã desde a sua base. Nunca foi. Foi uma sociedade maçônica. Né? Então, assim, é necessário que o conjunto das coisas criadas esteja compreendido num determinado número. Olha lá. Então, tem uma intenção criadora, que na explicação eu estava dando, influencia depois o direito penal na sua teoria da ação, e toda ação que interessa ao direito é aquela ação intencional. Não é intencional, então não. Então, por quê? Porque uma intenção criadora, ela própria é medida pela sabedoria. Porque todo o sistema jurídico nosso, no mundo cristão, é fundamentado em cima da justiça, na noção de piedade, na noção de religiosidade cristã. Nações norte-americanas têm uma justiça muito diferente da nossa, da nossa aqui do mundo do direito romano, que é o mundo diretamente cristão. Até o processo jurídico é diferente, porque o seu fundamento não é cristão, o seu fundamento é outro. Depois pode ser hoje, atualmente pode ser cristão, mas antes não era. Tanto é que os princípios fundamentais da Constituição norte-americana de 1779, 1789, salvo engano, né, eu acho que é 779, 789, 10 anos antes da Revolução Francesa, né?
o respeito a todas as religiões. Todo mundo é igual aqui. Que país cristão que você vê que é assim? Ah, o Brasil é. O Brasil foi construído em cima do catolicismo, sem dúvida. E na Constituição de 1988 só. Antes disso, não é bem assim, não, hein? Então, vamos tomar cuidado aqui. Então, 1988, a Constituição Federal muda essa questão de religião. Antes disso, não é isso. Nos Estados Unidos, desde o começo, é. Por quê? Porque não é fundamentado em cima do cristianismo, mas sim da maçonaria. Né? E a maçonaria é norte-americana, bom, que é uma derivação da maçonaria inglesa. Na hipótese de uma produção do universo, não por um ato criador, mas por uma emanação natural. Opa, essa emanação natural aqui, nós estamos falando da cultura grega, mas também estamos falando da cultura baratiana. Que cultura baratiana? Barate é um país que existe no meio do Oceano de Barate. E onde está esse Oceano de Barate? Onde se encontra o país de Barate? Ele se encontra entre a África e a China. E que antigamente era chamado de Índia e atualmente chama de Bharate. Entendeu? E quem existe em Bharate é chamado como? Baratinho. Baratinhos, não, baratianos. Então, antigamente era Índia, mas atualmente eles não aceitam mais essa palavra, você chamar eles de indianos, não gostam. Quem gosta de chamar eles de indianos são os ingleses, que foram os colonizadores deles, né? E eles não gostam mais, né? E nós respeitamos, porque nós também fomos colonizados, né? Nós somos chamados de brasileiros, porque foi batizado, e até agora não se reviu isso, mas também ainda bem, né? Deixa assim, Brasil, tá bom? Não vamos entrar tão radicalmente assim na teoria decolonial a ponto de mudar até o nome, né? Aí vai que escolhe um nome muito louco, né? Você sabe que aqui era chamado inicialmente de Terra da Santa Cruz, né? Aí a Fernanda, ela não seria brasileira, ela seria cruziana, né? Então, né? Santa Cruziana, né? Também é nome bom, né? Brasileiro para cruziano é trocar seis por meia dúzia, né? Não, você gosta de ser chamado de brasileiro? Só para lembrar que brasileiro é uma coisa que brasa, né? Você gosta de ser chamado de criatura carvão, né? Carvoniano, é a mesma coisa, né? Carvão pegando fogo, é você, né? Sou eu, né? Ai, que sacanagem. Né? Então, assim, né? Então não troca muito. Agora, Bharati, ele tem lá as ideias deles, lá em função do mito da criação deles, que é uma nação natural, portanto, não tem a ver com uma criação. Criação pressupõe um sistema fora daquilo para criar. Emanação é de dentro para fora. Né? Então, portanto, Fernanda, de certa maneira, é uma emanação do pai e da mãe dela. Certo, Fernanda? Fernanda pode até bater o pai e falar: não, eu vim de Deus. Não, aí esse não é Jesus. Só Jesus veio de Deus. Você não veio. Jesus, na sua acepção divina, ele vem só do pai, né? Porque Maria não é capaz de fazer. Mas na sua acepção humana vem de Maria. E tem alguém intermediário aqui? Não tem. Mas não tem José. José é adotivo, meu filho, minha filha, não dá. Ah, mas não foi assim que eu aprendi. Então aprendestes errado, criatura, porque no dogma católico nasceu da Virgem Maria. Sabe a palavra virgem quer dizer que é gerado dela sem a interferência de uma parte genética masculina que teria vindo de José. Não está aí presente, tá bom? Então, o universo só poderia ser infinito, olha lá. Na hipótese de uma produção do universo não por um ato criador, mas por uma emanação natural, o universo só poderia ser infinito. Por isso que o budismo, por isso que o hinduísmo, por isso que o vedantismo e todos a concepção do universo diante da filosofia grega, tudo é infinito porque viria de uma emanação natural. No entanto, como se mostrou que uma realidade produzida não pode ser infinita, produzida, uma realidade criada, produzida, não pode ser infinita, segue-se que a ideia de produção do universo por meio da emanação é intrinsecamente contraditória. Né? Então, uma realidade produzida não pode ser infinita, porque senão ela estaria aberta e nunca teria fim. Segue-se que a ideia de produção do universo por meio de emanação é intrinsecamente contraditória. Aqui é um pouco apologético, né? Porque eu não acho que os budistas concordariam com isso, ou concordariam? Intrinsecamente contraditória em função do quê?
Os Vedantistas dizem intrinsecamente contraditório em relação ao quê? A quantidade de coisas que são criadas o tempo todo. Então, supondo que fosse acabado. Agora, budistas e Vedantas não acham, os Brahmanes também não acham que está acabado. O universo continua em expansão. Inclusive, esse argumento é muito interessante porque Avicena e Algazel não concordam com a ideia de criação acabada. Eles acham que Deus continuamente está criando as coisas. É uma outra concepção do universo. Tá bom? Então, que para o católico, Deus fez até o sexto dia. No sétimo dia, Deus fez o quê? Assim como para os judeus, descansou. Ou seja, ele acabou. Significa acabou, Guilherme. Ele acabou, não vai criar mais nada. Acabei! Entendeu? Vou descansar agora de criar, porque não aguento mais criar, que criar cansa. Parei. Parou. Então, aqui há um modelo cristão influenciando na ideia de criação limitada, certo? Portanto, é impossível haver uma multidão infinita em ato até por acidente, porque Deus criou em 7 dias, criou em 6, descansou no sétimo. Então, está aqui dentro a implicação de uma revelação, de uma verdade revelada, que se incide sobre a ideia de uma filosofia que vem a dizer, não, mas pode ser infinito a coisa. Daí vem e fala assim, não, mas nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a gente fala isso na missa, como se fosse uma coisa assim, daí, Criador do céu e da terra, tudo bem. E não percebe que, ó, uma das implicações mais poderosas é essa daqui. A criação é finita. E tem gente que fica com mal-estar nesse ponto. Assim, mas tudo que eu leio de física e né, do Hawkins e outros dizem que não é infinito. Dizem que não é finito, aliás, que é infinito e o universo está em expansão e etc. É modelo. Para quem faz filosofia e teologia católica, tem que dizer que tem um final, como disse Santo Tomás de Aquino aqui, porque há uma verdade revelada que Deus não está criando mais nada atualmente. Né? Bom, então, é impossível haver uma multidão infinita em ato até por acidente, né? Porque as coisas já estão criadas. Né? É impossível, porém, a existência de uma multidão infinita em potência. É possível uma multidão infinita em potência. Agora, quem domina isso aqui é só Deus, né? Ou as pessoas atualmente do cinema da Marvel também gostam de colocar isso aqui, né? Como se fosse possível. Já assistiram Ant-Man e Universo Quântico. E aparece um monte de Ant-Man, assim, um monte de homem-formiga, assim, um se encontrando com o outro, num paradoxo infinito de coisas. Sabe? O cara tá falando isso aqui, ó. Filmes da Marvel estão falando isso aqui. É impossível, porém, a existência de uma multidão infinita em potência. É possível. Então, aquela cena do Ant-Man, aquele monte de homem formiga se encontrando, assim, sabe? Aí crescendo a coisa. Se não assistiu, assista, mas não perca muito tempo assistindo aquilo, que aquilo ali é muito ruim para o cérebro da gente, sabe? Não faz bem, entendeu? Você fica frustrado com aquilo ali, como diria Mussum, fica frustrado com aquilo, né? Mas aquela cena, pelo menos, é isso, né? Essa ideia de, se fosse possível ver todas as possibilidades, né? Elas seriam infinitas, de todas as ações possíveis, né? É claro que não é, porque é infinito contingente, né? Por mais que alguém possa dizer, mas a Fernanda poderia, nesse momento, voar da sua cadeira, e chegar até a Lua, quem diz que não pode? Há possibilidade? Esse é um infinito contingente. Por quê? Porque tem um limite, o limite de ser humano, o limite da sua força da gravidade, o limite de estar no planeta Terra, o limite, tem tantos limites aí dentro. Agora, se suspendêssemos a maior parte desses limites, também, tudo bem, a Fernanda poderia, em um salto, chegar até a Lua, poderia, né? Mas aí não é mais limitado contingente, né? É da imaginação isso, né? A imaginação tem esse poder de extrair um monte de elementos que na prática é totalmente limitante, né? Porque o aumento da multidão segue a divisão da grandeza, de modo que quanto mais se divide algo, tanto mais elementos numéricos resultam. Portanto, Nayara e Guilherme e Wagner e Fernando e todos aqueles que participaram do raciocínio, veja que Tomás também aceita que, dentro do campo da potência, das possibilidades, essa divisão ad infinitum dos
elementos numéricos, é possível, viável, factível. Portanto, como o infinito se encontra em potência na divisão do contínuo, pois pela divisão se acede à matéria, como se demonstrou, pela mesma razão, o infinito encontra-se em potência no aumento da multidão por adição. Tá certo? Isso aqui, tanto na divisão quanto na soma, etc. Na divisão, você vai ter um limite quando se parte na direção da matéria. Na adição, parte para o infinito, porque você sai da matéria para o campo da potência, das possibilidades, beleza? Então, Tomás de Aquino não era nenhum boi tonto, né? Ele podia ser boi mudo, mas boi tonto não era, entendeu? Estava esperto, né? Bicho esperto. Então, vamos agora aqui quanto ao primeiro. Agora que a gente entendeu, tudo dispuseste com peso, número e medida. Ah, agora eu entendo o que quer dizer isso. Existem questões de teologia revelada aqui dentro. Isso mesmo. Agora, com efeito, não é impossível que o que está em potência seja levado ao ato. Certo. Ora, o número pode se multiplicar até o infinito. Pode, como o Tomás de Aquino também concordou lá, no que diz respeito ao campo da potência. Logo, não é impossível ver uma multidão infinita em ato. Opa, agora que nós temos um problema, porque em matéria, ou seja, em ato, isso aqui não é possível porque nós temos um limite de dogma. Limite da criação criada finita. Deus descansou no sexto dia. Não. Deus descansou no sétimo dia. Fez até 6 dias, descansou no sétimo. Então, parou aqui. Então, vamos ver como Tomás de Aquino responde. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que o que está em potência é levado ao ato de acordo com o modo do seu ser. Ou seja, a potência tem um limite. Por que Candro não pode? Por que Fernanda não pode sair da sala dela agora, de um salto, ir até a Lua, num salto? Porque é ser humano. E ser humano tem uma substância, ou seja, tem uma essência de ser humano que contém limites nela mesma. E que, ainda que exista a possibilidade de Fernanda de um salto ir até a Lua, a substância dela é contingente, produz um limite. Esse limite impede. E é um limite impossível de ser rompido, Guilherme, porque está na essência da Fernanda ser um ser humano, e ser humano tem que viver dentro do planeta Terra, viver dentro do planeta Terra está submetido à lei da gravidade, tendo submetido à lei da gravidade, é completamente impossível que esse ser salte dessa maneira e rompa toda a atração da gravidade, ou peso também do ar sobre ela, e chegue até a Lua, a não ser por milagre. Mas aí o milagre é Deus que quis isso, né? Então, e Deus para fazer um milagre vai perturbar muita coisa, vai dar muito trabalho para Deus. E como Deus não cria mais porque ele descansou da sua criação, o milagre tem que ser, como diz dentro da filosofia e da teologia católica romana, um elemento extrínseco de sinal para alguma coisa que virá a ser depois que Jesus retornar nos céus. É outro elemento estático, firme, pilar da filosofia e teologia católica romana, né? Bom, então, o dia não é levado da potência ao ato de tal modo que seja todo de uma vez, mas sucessivamente, de acordo com a sua substância, né? Assim também, uma multidão infinita não é levada ao ato de tal modo que seja todo de uma vez, mas sucessivamente, pois em seguida, a qualquer multidão pode estabelecer outra e assim ao infinito. Ora, o que ele está dizendo é que segue a regra da matéria, é potência e ato, certo? Potência para chegar até o ato, e do ato para chegar até outros atos, gera-se o quê? Uma relação de sucessividade. Não dá para entender quando a gente usa potência e ato. Mas se você usar forma e matéria, você consegue. Não existe nada que não ocorra dentro do campo material uma sucessão de causas para chegar nesse copo aqui. Tá certo? Um copo não surge assim. Eu olho, eis que surge o copo, a não ser em filme. Filme ruim como Matrix, por exemplo, fica viajando na macaonada, que você pode criar coisa, por exemplo. Mas os autores de Matrix no filme também não são nenhum louco de falar assim, acontece. Você está dentro de uma Matrix, né? Dentro de uma realidade virtual que dentro do seu programa permite isso. É ou não é meio tomista essa ideia? Lógico que é. Por quê? Porque dentro dessa realidade virtual, a substância não tem o limite que nós temos na realidade atual nossa, na realidade virtual dentro do Matrix. Isso é possível porque a essência lá dentro
tem limites dados de acordo com a sua programação. Aqui na nossa matriz da realidade criada por Deus, tem os limites da programação dada por Deus. Esse é o paralelo que tem lá no filme. Então aqui é a mesma coisa. A matéria que é a, o ato potenciado, né, o ato visível da sua potência, que é a sua forma, não ocorre senão de maneira sucessiva. E aí não dá para falar que a Fernanda saltaria daqui para a Lua, porque ela teria que ter modificações sucessivas no corpo dela, talvez até no mundo, para ela poder fazer esse salto, coisa que não ocorre. Por quê? Porque tem limites dentro da substância, certo? Então essa sucessividade indica esses limites que são características da própria substância, de cada coisa, e que não dá para romper. Por quê? Porque é a maneira como, fazendo uma analogia com programação de computadores, é a maneira como aquilo foi programado, são os limites aqui. Tá certo? Então, quanto ao segundo, vamos agora ao segundo. Subimos, quanto ao segundo. Além disso, em qualquer espécie pode existir um indivíduo em ato. Até aqui tudo bem, tá certo? Em qualquer espécie pode existir um indivíduo em ato, claro. Ué, Guilherme é o quê? Fernando é quê? Nayara é quê? Dentro da espécie, um indivíduo em ato, né? Forma, animal racional. Forma, animal racional, a espécie animal racional. Nayara, Fernanda, Felipe, Guilherme, Wagner é o quê? Indivíduo em ato. É indivíduo, né? A pessoa individual, por isso que recebe o nome característico e tem características próprias, número de RG, CPF, etc. Que não é a mesma coisa. Mesmo que se existir um homônimo, vai receber outro número. Né? Por quê? Porque é indivíduo em ato. Indivíduo, não coletivo. Indivíduo. Ora, as espécies de figuras geométricas são infinitas. Como, por exemplo, os fractais e assim por diante. Logo, é possível haver figuras infinitas em ato. A não ser mesmo raciocínio. Vamos lá. Dois. Do raciocínio da sucessividade, mas vamos ver. Dois. Deve-se afirmar que as espécies de figuras têm sua infinidade da infinidade numérica. As espécies de figuras são o triângulo, o quadrilátero e assim por diante. Portanto, como a multidão infinita dos números não é elevada ao ato de tal modo que seja toda de uma vez, olha lá, falei para você, é o mesmo raciocínio de sucessividade. O mesmo ocorre com a multidão das figuras. Então você começa do triângulo, aí depois vai para o quadrilátero, daí vai para o pentágono, hexágono e assim vai, né? Octágono, nananã, dodedaedro, né? Vai embora, figura. Então ocorre uma sucessão a partir de um nível menor até um nível maior. Isso aqui vai influenciar depois a ideia de antropologia evolutiva. E não estou falando de darwinismo, estou falando de antropologia. Escola de evolução lá dentro toma como partida essa ideia que está mais ou menos aqui implicada. Então tem muita coisa que está aqui que depois vai se repetir lá na modernidade e no final da modernidade também. Quanto ao terceiro, vamos ver qual é o terceiro. Ademais, coisas que não se opõem mutuamente não se anulam. Ademais, coisas que não se opõem mutuamente não se anulam. Ora, afirmado uma multidão de coisas. Então, olha, coisas que não se opõem mutuamente não se anulam. Isso aqui é um raciocínio muito matemático que os chineses, que já conheciam a matemática até antes de Aristóteles, não aceitam isso aqui. As coisas são opostos complementares, elas não se cancelam coisa nenhuma, elas só interagem. É aquele símbolo do yin e yang, né? Vocês conhecem, que na verdade o nome disso é Tai Chi, que gera o Tai Chi Chuan, ou Tai Chi Chuan, ou Tai Chi Chuan, como fala aqui. Né? Brasileiro é fogo. Né? Brasileiro escuta a palavra Tai Chi Chuan. Aí a pessoa fala assim, Tai Chi Chuan. É isso aí, virgulê. É isso aí. É Shaolin brasileiro, é isso aí. Tai Chi Chuan, né? É Tai Chi Chuan, né? Ou Tai Chi Chuan. Não sei como que virou Tai Chi Chuan, né? Quem entende isso, né? Na verdade, existe um motivo disso. Né? Porque os jesuítas italianos chegam até a China e criam um mecanismo que o som Chuan vai para quase Chuan em italiano.
né? É o mesmo problema que hoje tem hoje na linguagem romanizada norte-americana, que é chamada de pinyin, né? Que é feito para americanos lerem. Esse sistema jesuítico era para italianos lerem. Bom, então, aí essa questão aí das diferenças de escrita, né? Ora, afirmado uma multidão de coisas, ainda se podem fazer outras muitas não opostas à primeira. Logo, não é impossível que repetidamente outras existam simultaneamente com as primeiras, assim ao infinito. Logo, é possível existir em ato infinitas coisas. É um raciocínio mais ou menos matemático que está aqui. Vamos ver como que ele responde isso. Desde que não sejam opostas, se você soma coisas que são semelhantes, começa a chegar no infinito. Essa é a ideia que está aqui. Eu acho que se você colocar uma coisa oposta, ela vai cancelando uma com a outra, né? É mais ou menos, parece um pouco de jogo de gamão, alguma coisa assim que está aqui. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que ainda que ao que está estabelecido pode-se acrescentar o que não lhe é contrário, contudo, acrescentar coisas infinitas se opõe a toda espécie de multidão. Não é então possível que exista uma multidão infinita em ato. Então, deve-se dizer que ainda que ao que está estabelecido pode-se acrescentar o que não lhe é contrário, contudo, acrescentar coisas infinitas, já sabe que não vai dar, porque você tem o dogma da criação, não vai dar. Se opõe a toda espécie de multidão. Então, se é infinito, você não pode nem quantificar como multidão, porque multidão é porque tem uma quantidade ali definida. Não é, então, possível que exista uma multidão infinita em ato, que é autocontraditória, é autocancelável, né? Aquilo que é multidão não pode ser infinito. Você contradiz em si mesmo a coisa, então não pode ser. São Tomás de Aquino não é extremamente, o boi mudo é extremamente rápido na resposta, entendeu? É ou não é? Claro que é, né? Certo, Nayara? Certo, Fernanda? Diga. Eu fiquei com uma dúvida, eu não sei se eu entendi direito. Quando ele está falando quando ele está falando do argumento 2 que a gente viu o negócio de sucessão, Hum, não pode acontecer de uma vez, tem que acontecer sucessivamente. Por isso que é tipo isso. finito. Mas aí, quando ele vai responder o argumento, ele fala que pode correr ao infinito, mas é tipo, a sucessão é infinita? Ele vai falar, Não, porque quando pode ele vai ser, responder, ele pode vai ser falar infinito. que no campo da potência, na potência, enquanto representatividade de números, pode correr ao infinito porque não passa para o ato, é só dentro do campo da potência. Mas não, quando ele está respondendo, ele está falando do ato, ao um, não é o dois, não. Ele fala, assim também uma multidão infinita não é levada ao ato de tal modo Olha que lá, seja não toda é de uma levada vez. ao ato, não é levada ao ato, de tal modo que seja toda de uma vez, mas sucessivamente, pois em seguida qualquer multidão pode se estabelecer outra e assim ao infinito. Aqui ele está fazendo uma contraposição, ó, o dia não é levado da potência ao ato, de tal modo que seja todo de uma vez, mas sucessivamente, certo? Então agora pega primeiro isso aqui, ó. Se for tentar entender diretamente o que está escrito aqui, sem pegar o que está aqui, dá problema. Então, o dia não é levado da potência ao ato, senão sucessivamente, né? Então, o que é da potência ao ato? Do começo ao fim. Então, o Sol nasce, ele vai alcançando o seu pináculo sucessivamente no tempo até alcançar o seu fim. Agora, assim também uma multidão infinita não é levada ao ato de tal modo que seja toda de uma vez, mas sucessivamente, pois em seguida qualquer multidão pode estabelecer outra e assim ao infinito. Não é levada ao ato. Quer dizer, ao ato aqui é no final do dia. O dia, olha lá, não é levado da potência ao ato de tal modo que seja tudo de uma vez, mas sucessivamente. O que você entende por dia? Aí eu já estou me perguntando o que que eu entendo por multidão aqui. Não, responde O minha pergunta. O que você dia entende por é dia? o dia é fica claro, o sol. Então, é aí que tá esbarrando o seu problema. Você não entendeu o que ele quer dizer com dia. Ele está entendendo como dia o nascer do sol até o seu poente. Isso é o ato do dia. O dia não é ficar brilhante, não, minha filha. O dia não é ficar claro, não.
que ele está falando é o ato do dia. O ato do dia começa no nascer do sol e termina no seu ocaso. Isso tudo é uma transposição sucessiva do tempo, certo? O sol nasce e vai dando um rolê no sol. Tem que lembrar que a ideia de tomar de aqui não é a Terra rodando assim em volta do sol, ó, e nem em torno de giro de si mesmo. A ideia de tomar de aqui não é a Terra aqui fixa e o sol dando um rolê no orbe, certo? Certo. Então, multidão, como você perguntou, é a mesma coisa que quantidade indefinida, mas não infinita. Enquanto que infinito não tem multidão nenhuma porque é infinito. Multidão é, eu acho que seria um grupo de trens em Minas Gerais. Esse monte de trem aí. Esse monte de trem aí é uma multidão, ok? Então, Entendi. assim também uma multidão infinita não é elevada ao... Então, o que é uma multidão infinita? É um conjunto de trens. Entende? Ele está fazendo um jogo com a palavra infinita aqui. Uma multidão infinita, quer dizer, um monte de conjunto de trens, que é indefinido, não é levada ao ato de tal modo que seja toda de uma vez, mas sucessivamente, pois em seguida qualquer multidão pode estabelecer outra e assim ao infinito. O que ele está dizendo aqui? Que em matéria de sucessões, por exemplo, um dia segue-se o outro, um dia segue-se o outro, um dia segue-se ao outro, um dia segue-se ao outro, um dia segue-se ao outro. Então, seria Tomás está dizendo seria possível, mas seria possível em ato sucessivo. Mas esses atos sucessivos têm um tempo contado, infinito aqui, enquanto pensamento humano. Mas em termos de criação, tem os dias contados. Por quê? Escatologia, né? É perfeito, porque chega o fim dos tempos. Né? Então não é realmente infinito. Né? Agora, não veja bem, o que a Nayara anotou aqui vai aparecer lá na frente, mas não na Suma Teológica. Mas o que a Nayara anotou aqui é um dos pontos que foi levantado pelos franciscanos e beneditinos para dizer que Tomás de Aquino estava falando bobagem aqui nesse ponto aqui, isso aqui não acabava rompendo com o dogma da criação. Então veja, Nayara, não é que o seu raciocínio está incorreto. Quando você fala, mas aqui ele não está falando que tem multidão, então isso é multidão, multidão infinita, então infinito não tem esse negócio de infinito, está se contradizendo. Tem vários e vários pontos. Tem gente que conseguiu descobrir mais de assim 5.000 pontos contraditórios em Tomás de Aquino. Tem outros que dizem de 500, tem outros que dizem que 100 e pouco, tem outros que dizem de 1.000 e poucos. Ou seja, tem bastante gente que viu coisas também que Tomás de Aquino não deu conta. Então a gente fala de Tomás de Aquino como doutor da igreja, etc. Mas o Papa Leão XIII e outros papas que já vieram dizendo assim que ele é o doutor dos doutores, é o doutor dos doutores no modo de educar. Não que ele é infalível, mas na exposição da educação da doutrina católica e da ciência aristotélica, ele é o doutor dos doutores, mas não é que ele é infalível, tá bom? Então não é que vocês não vão encontrar pontos doidos aqui, vão encontrar bastante pontos, mas não faz sentido, porque Tomás está fazendo o máximo que ele pode para tentar explicar as coisas daquilo que ele, a caridade dele, na misericórdia dele, tentar mostrar para a gente que ele está entendendo. Ao mesmo tempo, ele está tentando salvar as almas, né? Que toda essa doutrina dele é doutrina teológica para a salvação das almas. E claro que não vai dar conta de tudo, né? Diga, Loiane. Eu ia perguntar o seguinte, que, por exemplo, se Deus criou e já parou de criar, e quando ele criou, ele não pode ter criado as coisas de maneira infinita, porque aí como que fica a questão do o homem morre por conta do pecado original? Hum, uma morte é a morte na graça, na relação com Deus. A outra morte é a morte que Deus criou, que é a morte física. Mas Deus também criou a morte da graça, não foi uma consequência que Deus não quis. Porque se tivesse alguma coisa que Deus não quis, ela seria impossível, né? Essa seria a resposta mais padrão. Mas não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Como assim? Não sei se eu entendi. Por conta do pecado original, o ser humano morre Não, e mas o. tem todo o sofrimento. Ah, tá. Uhum, Mas se Deus criou durante 6 dias, e quando ele uhum. criou, ele já criou com finitude,
Então não é o pecado original que provoca a finitude humana. É essa a pergunta que eu estava querendo fazer. Ah, entendi. Então, né, a morte. É interessante essa sua pergunta, porque assim, tem vários teólogos que não concordam com essa acepção que você acabou de colocar, né? De que a morte natural não seria algo que Deus queria, mas que é uma existência de ocorrência natural, né? Então Deus quer a morte. Que a morte está se falando é a segunda morte, a morte da existência pós, pós abandono da sarx, né? Da carne corrupta para adquirir o soma, a carne incorrupta. É um debate que não está fechado ainda, Luiane, na verdade, mas existe uma questão aí de dogma também, uma relação que tem que ser buscada dentro dos concílios da Igreja, que pode ser vista dentro do Catecismo da Igreja Católica Romana atual, você pode dar uma olhada nele, que fala sobre Deus não queria fazer as coisas com a morte, mas fez como consequência da liberdade humana. Então, quando Deus criou as coisas, ele criou com a possibilidade da morte humana, no caso do ser humano, escolher um caminho que fosse diferente daquele caminho dado por ele. A bem, na verdade, é a teodiceia, é isso que você está se perguntando, tá certo? É uma questão de uma área da teologia, chamada de a questão do bem e do mal, né? Teodiceia, e tem vários filósofos e teólogos até hoje se debatendo com isso. Entendeu? Não é uma mesmo sabendo que eles não vão ter a resposta final nunca, porque isso chama-se mistério da existência do mal. Então, para a filosofia e para a teologia católica, você tem aí o mistério da existência do mal. É diferente, por exemplo, da teologia protestante, que lá dentro tem uma teologia empírica e tem uma teologia racional. Então, nós temos ramificações distintas, e aí isso está no meu novo livro lá. Meu livro lá sobre teologia natural budista, o diálogo entre, né, a hermenêutica entre budismo e cristianismo, eu explico isso, né? Tem lá uma tabela que mostra para você a linha distinta que toma a teologia protestante racional. Né? Também tem a empírica, tá bom? Então, a católica se mantém relativamente dentro de uma unidade, dentro de uma coesão em relação aos seus dogmas. Já as que rompem com esses dogmas e tentam buscar uma coerência a partir da racionalidade, têm uma concepção diferente da existência do mal. Bom, aí para quem gosta de teodiceia tem que fazer essas pesquisas, né? Que são aí um tanto quanto complexas e demandam bastante tempo e leitura de referências diferentes daquelas que a Igreja Católica recomenda. Bom, então, o limite católico para a teodiceia está aqui. O limite começa a ser expandido a partir dessas outras teologias. Inclusive a teologia do tradicionalismo também, né? Se posta de outra maneira. Né? Ok? Então, terminamos aqui. Tem mais alguém com alguma pergunta? Não? Então, nós começamos agora a questão número 8, a existência de Deus nas coisas em 4 artigos. Né? Como aparece que ao infinito convém estar em toda parte e em tudo, deve-se considerar se isto convém a Deus. A esse respeito, são 4 as perguntas. Está Deus em todas as coisas? Está em toda parte? Está em toda parte por essência, poder e presença? Estar em toda parte é próprio de Deus? Então, você tem 4 perguntas. E isso vai, né, vai acabar conversando com a gente daquelas coisas que a gente, quando era criança, perguntava por quê? E aí sua avó ou sua mãe respondiam para você, ou sua tia, que Deus está em toda parte, ele te vê em todos os lugares, né? E aí você ficava apavorado com isso, falava assim, mas aí não tem nada que eu faça que não tem dois grandes olhos me observando sempre, e é isso mesmo, né? Então, aqui vai falar outra coisa, né? Nós vamos investigar isso na próxima aula, que é amanhã. Se der tudo certo, amanhã. Então, agora, exatamente, essa posição do Guilherme é o sorriso Colgate, né? Dê o seu sorriso, abre a sua câmera, sorria para a vida. Isso aqui é diferente. Aqui não é um sorriso. Lá nas aulas de filosofia budista, nós temos o problema do samsara, né? Que aí é falso. Aqui não. Aqui nós temos a alegria da filosofia clássica, né? Que o mundo é bom
E você deve sorrir, porque Deus criou como boa todas as coisas. Então agora sorria. Aí, aí tem até a neném. A neném um dia se lembrará, a Rebeca, a neném, se lembrará dessa foto lá. Olha lá, que bonitinha assistindo a aula. Então tá ótimo. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau.